Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um Dia de Campo na TV. No programa de hoje nós vamos conhecer a produção de hortaliças em fazendas verticais e as chamadas fábricas de plantas. E como sempre, na agência Embrapa de Notícias você fica por dentro das últimas novidades da pesquisa agropecuária brasileira. E agora, no quadro Repórter em Campo, nós vamos acompanhar uma coleta de formigas cortadeiras, que são a principal praga de qualquer cultivo florestal no país. Confira! Para o nosso Repórter em Campo de hoje, nós estamos aqui na área de uma empresa florestal com um pessoal que faz controle de formigas cortadeiras. Então aqui nessa área nós não estamos nem trabalhando no controle, mas nós estamos procurando os ninhos de formigas para encontrar as câmaras e a sua rainha, onde eles vão coletar a rainha para levar para o laboratório e continuar os estudos. A rainha é a parte principal de um formigueiro, é sempre em torno dela que tudo gira. Então, entendendo a rainha e como as demais formigas se comportam, é possível saber e criar métodos de controle das formigas cortadeiras, que são a principal praga de qualquer plantio florestal em nosso país. Aqui nesse caso, nós estamos trabalhando com formigas saúvas, encontrando ninhos iniciais, que é onde elas já construíram câmaras, mas as câmaras ainda estão aqui no começo, ainda estão superficiais, e com isso consegue-se, ao encontrar o fungo, verifica-se se a rainha ainda está naquela câmara ali. Aí você coleta a formiga, coleta o fungo e coleta também outras formigas operárias para estar junto e no laboratório poder criar e ter um formigueiro lá para conseguir efetivamente você entender a ecologia dessas formigas, como é que elas funcionam e fazer os testes também. Você já ouviu falar em agricultura indoor? Nesses sistemas de cultivo, as plantas crescem sem solo ou substratos e a iluminação artificial é mantida com lâmpadas de LED. Na nossa primeira reportagem, vamos mostrar os resultados iniciais de uma parceria público-privada da Embrapa Hortaliças com a empresa 100% livre, do ramo de comércio varejista de hortifrutis. Acompanhe! Imagine uma fazenda onde tudo é controlado. A quantidade de nutrientes que a planta recebe, a incidência de luz, a temperatura, a umidade relativa do ar e até a concentração de gás carbônico na atmosfera. Nessa fazenda também é possível reaproveitar praticamente toda a água utilizada na produção, sem nenhum tipo de desperdício. Em uma propriedade tradicional, é impossível pensar nesse tipo de controle, mas nas chamadas fazendas verticais e nas fábricas de plantas, isso é perfeitamente possível. Nesses sistemas de agricultura indoor, os cultivos são feitos sem solo ou substratos e a iluminação artificial é mantida com painéis de LED. Por meio de uma parceria público-privada com a empresa 100% livre do ramo de comércio varejista de hortifrutis, a Embrapa Hortaliças, que fica em Brasília, no Distrito Federal, está elaborando sistemas de produção para diferentes espécies de hortaliças cultivadas em um ambiente controlado e fechado. A gente começa agora em dezembro já a operação. Todo o material, todos os equipamentos já estão instalados, já está na fase de teste, já está entrando no vamos ver, digamos assim. Então ainda em dezembro a gente já consegue começar com as primeiras entregas de produtos finais. Sobre a questão do investimento, é meio relativo isso, né? Porque você hoje, para fazer essa produção indoor, você tem uma série de possibilidades de equipamento, de tipo de lâmpada, do tamanho do ambiente que você vai usar para a questão de refrigeração ou não, umidificação. Então, acho que depende muito do tipo de cultura que vai ser trabalhado e de ideia de tamanho e etc. Então, para definir um valor único fica meio complicado. O nosso objetivo dentro dessa parceria público-privada foi trazer o que há de melhor nesse mercado. Então, a Embrapa, com todo o conhecimento de muitos anos, conhecimento mundial, você sempre está capitaneando as principais mudanças no mundo agro,
E na questão privada, porque a gente tem a possibilidade de acessar qualquer tipo de tecnologia, material, informação em um prazo curto, ou até mesmo que a gente já tem disponível dentro da nossa empresa. Então essa que é a combinação perfeita que a gente acredita, esse conhecimento já histórico e junto com a parte privada que pode viabilizar de forma mais ágil o que for necessário para ter uma parceria de sucesso. A questão da agricultura indoor no mundo já é uma coisa muito trabalhada há muitos anos, né? Eu acho que se você pegar em países menores, como no Japão principalmente, isso tem muitos anos. A grande questão é que hoje, com a tecnologia, novas tecnologias, abriu uma possibilidade de você otimizar um recurso que antes era era muito complicado. Como é que é fazer a simulação do sol dentro de um ambiente completamente controlado? Então eu acho que a questão do LED faz essa diferença. E eu acho que trazendo para o mundo comum é a mesma coisa de, se você pensar 5, 6 anos atrás, a quantidade de pessoas que tinham TV de LED e hoje como ficou fácil e como está mais na maioria das casas a questão da televisão de LED. Eu acho que essa é uma comparação mais simples, uma realidade mais simples que traz muito do porquê essa crescente no mundo todo da produção vertical, indoor controlada. Os sistemas de produção desenvolvidos em parceria com a 100% Livre prevêem um modelo de comercialização diretamente ao cliente final, sem intermediários, ou seja, as hortaliças serão vendidas prontas para o consumo, sem a necessidade de sanitização. Por isso, fatores relacionados à segurança e à qualidade do alimento são muito importantes. Sobre as próximas fases do projeto, então a gente já vem fazendo, né, os testes desde março desse ano, e aí agora a gente entra na fase efetiva de lançamentos dos produtos, agora em dezembro. Então a gente já fez todo o processo de produção, tem um outro momento que todo o planejamento de marca, o planejamento de marketing, criação de embalagem, estrutura de entrega, definição de parceiros, distribuidores ou não, varejista, mercado direto. Então acho que agora a gente entra na parte prática do negócio, de uma vez que os produtos já foram pré-determinados e criados dentro de um processo já validado nesse começo de parceria entre a Embrapa e a 100% Livre. Com certeza, um dos desafios que nós temos, até por estar dentro da cidade, por estar a metros dos nossos potenciais clientes, a gente tem o desafio de trabalhar direto para o consumidor. Eu acho que tem tantos desafios como oportunidades, porque você consegue entregar um produto muito mais fresco, você consegue literalmente tirar da plantação e já entregar no mesmo dia na casa da pessoa, na casa do nosso cliente. Então isso traz uma série de benefícios. Então a vida útil, o shelf life na casa da pessoa vai ser muito mais ampliada, isso até mesmo na prateleira também. Então às vezes antes demorava 1 ou 2 dias para chegar até a prateleira, agora a gente já consegue inclusive colocar no mesmo dia e também fazer essa entrega para o cliente no mesmo dia. Então eu acho que tem uma série de benefícios e tem a questão do desafio da logística. Por mais que você esteja dentro da cidade de São Paulo, por exemplo, que é o nosso caso, é uma cidade gigantesca. Então eu acho que essa é a nova fase que a gente começa a trabalhar e a entender, e também tem essa possibilidade de ter um contato direto com o consumidor até para trazer esse feedback no desenvolvimento de novos produtos e às vezes de juntar algumas combinações de folhas, até no tamanho da embalagem, em como manda, se manda uma cesta, se não. Então, essa possibilidade de tratar direto com o consumidor final, para nós é riquíssima, para conseguir melhorar cada vez mais o produto e a forma de entrega e relacionamento com esse nosso consumidor. Sobre as próximas fases do projeto, então a gente já vem fazendo, né, os testes desde março desse ano, e aí agora a gente entra na fase efetiva de lançamentos dos produtos, agora em dezembro. Então a gente já fez todo o processo de produção, tem um outro momento que todo o planejamento de marca, o planejamento de marketing, criação de embalagem, estrutura de entrega, definição de parceiros, distribuidores ou não, varejista, mercado direto. Então acho que agora a gente entra na parte prática do negócio, de uma vez que os produtos já foram pré-determinados e criados dentro de um processo
já validado nesse começo de parceria entre a Embrapa e a 100% Livre. E no próximo bloco a gente continua falando sobre a produção de hortaliças em fazendas verticais. Não saia daí! Estamos de volta com o Dia de Campo na TV para continuar falando sobre o sistema de agricultura indoor. A produção de alimentos em grandes centros urbanos localizados em regiões semiáridas e que enfrentam problemas de secas e escassez de água é sempre um grande desafio. Por isso, a economia de insumos proporcionada pela agricultura indoor é uma importante vantagem desses sistemas. Confira na nossa segunda reportagem. Em Brasília, os experimentos de agricultura indoor são realizados no Laboratório de Agricultura em Ambiente Controlado da Embrapa Hortaliças. A estrutura de 90 metros quadrados é composta por 2 containers acoplados e modificados. As paredes são feitas com placas de termopainel para isolamento térmico e totalmente equipadas com sensores para monitoramento das condições ambientais. O objetivo principal da pesquisa é definir sistemas de produção para hortaliças folhosas, como alface e rúcula, hortaliças de fruto, como tomate, morango e pimentão, e hortaliças condimentares, como manjericão, coentro e salsa. Em uma segunda etapa, o sistema será adaptado para o cultivo de brotos ou dos chamados microgreens, versões bem menores e já desenvolvidas das plantas, prontas para o consumo. De acordo com o pesquisador da Embrapa Hortaliças, Ítalo Guedes, coordenador do projeto, do ponto de vista econômico, a escolha das espécies cultivadas é uma etapa importante da pesquisa científica. Hortaliças com alto valor agregado e ciclo de produção mais curto, com várias safras ao ano, garantem a viabilidade econômica do empreendimento. As hortaliças que melhor se adaptam ao sistema de produção indoor são aquelas hortaliças de menor porte, de ciclo produtivo mais curto, ou seja, de menor período entre o plantio ou o transplantio e a colheita, e hortaliças que tenham um valor de mercado interessante, né, para que o produtor possa pagar o investimento. O investimento inicial é alto desse tipo de sistema, então é necessário que se pague. Né? Então, e hortaliças que tenham preferencialmente um componente agronômico que nós chamamos de índice de colheita alto, que é a quantidade de biomassa que a planta utiliza para produzir a parte colhível. Né? No caso das alfaces, das folhosas, as folhas, né? Nós estamos testando também hortaliças de fruto de alto valor de mercado, tomate, tomate cereja, pimentões coloridos, morango. São essas hortaliças, esse tipo de hortaliças que tem mais interesse, que são mais adaptadas a esse tipo de sistema. As vantagens da agricultura indoor para o produtor são a possibilidade de produzir independente das condições climáticas. Essa é a principal vantagem. Independente se chove, se faz sol, se faz calor, se faz frio, ele vai ter sempre um clima constante dentro da estrutura, e esse clima, essas condições ambientais são aquelas condições melhores para as plantas cultivadas, uma alta economia de insumos, principalmente água e nutrientes, adubos, né? E uma maior eficiência fotossintética, ou seja, a planta aproveita mais a luz, porque nós utilizamos lâmpadas artificiais,
tipo LED, né, em que são produzidos apenas aqueles espectros, aquelas cores que as plantas realmente utilizam na fotossíntese. E, né, claro, uma continuidade de produção. Lembrando, claro, que o investimento inicial é alto. Para o consumidor, a qualidade, né, do produto produzido é a maior vantagem. Nós temos aqui produtos sem nenhum contato, né, com defensivos agrícolas, utilizando a quantidade certa de água e de nutrientes. São produtos que têm as quantidades de nutrientes minerais realmente requeridas e todos os nutrientes estão presentes. A continuidade também de oferta e um produto que tem segurança, né? É seguro de se consumir. Isso aqui a gente pode colher e comer na hora, sem perigo, sem problema, sem precisar lavar. Nós ainda estamos fazendo as análises quanto à aceitabilidade pelo consumidor. Essas análises ainda serão feitas, mas nós já temos resultados preliminares mostrando que quem consome essas hortaliças as acham mais crocantes, mais saborosas do que hortaliças hidropônicas cultivadas, por exemplo, em estufa. Aqui nós testamos aqui dentro os vários sistemas, os vários fatores ambientais, nós testamos a influência desses fatores sobre as plantas. Então nós testamos crescimento, nós testamos desenvolvimento, nós testamos a composição química, a composição nutricional, testamos a produção, a produtividade, testamos vários parâmetros fisiológicos para tentar entender o que é que acontece aqui, quais são os melhores parâmetros, os melhores valores de cada fator ambiental que vão otimizar a produção, que vão otimizar a qualidade fisiológica e a qualidade nutricional de cada uma das espécies testadas e de cada um dos sistemas de produção. A economia de insumos na agricultura indoor, inclusive de água, é uma importante vantagem desses sistemas, principalmente para o cultivo em grandes centros urbanos, localizados em regiões semiáridas que enfrentam problemas de secas e escassez de água. Assim, as fazendas verticais e outros exemplos de agricultura em ambiente controlado permitem a produção de hortaliças de qualidade, mesmo em locais que não tenham terra, clima favorável ou água disponível. Esse sistema indoor, vale ressaltar que ele foi feito muito para centros urbanos, né? Em regiões para produzir em centros urbanos. Por quê? Porque você tem uma produção mais fresca, né? E com grande economia de água, e estando perto do centro consumidor. Se você for colocar isso em regiões, em campos abertos, vai ter a dificuldade, principalmente no Brasil, em regiões de transporte, para transportar alimentos, né? Mas ele pode ser um incentivo para regiões que sofrem com déficit hídrico. O sistema é fechado, né? O que é que significa o sistema fechado? Você aduz água com nutrientes ao sistema e essa água volta para ser reequilibrada, né? Vem com adubos, volta para o sistema e ser rebombeada novamente. Nesse sistema a gente economiza de 80% a 90% da água e também dos nutrientes, né? Pelo aproveitamento dos nutrientes. Ele sempre essa água volta com nutriente, ele é rebalanceado em termos de pH e quantidade elétrica. A quantidade elétrica ele mede a concentração indireta, né, da quantidade de adubos presente na água. E o pH é a questão da acidez. Cada planta, né, cada planta cultivada tem sua faixa ideal e para cada fase de desenvolvimento também tem uma faixa ideal. Tem vários países, a Espanha já usa bastante, né, mas em regiões áridas e também regiões que não são áridas. Por exemplo, muito utilizado na Europa, porque por ser um local frio, né, tem período do ano que eles usam, que é muito frio, que não consegue cultivar em ambientes abertos, né, e eles cultivam em sistema indoor. O Canadá também se usa bastante. E regiões semiáridas também tem. Israel já está trabalhando muito com isso, né? Os Estados Unidos também vem trabalhando em regiões áridas, mas mais voltado para a produção de hortaliças, né? Essas plantas que você come mais
tenras, né? Diretamente fresca na mesa. Né? Os experimentos também estão avaliando qual é o melhor sistema de cultivo sem solo a partir de duas possibilidades de manejo da nutrição e da irrigação das hortaliças, a hidroponia e a aeroponia. As duas técnicas usam a mesma solução com nutrientes minerais solúveis em água. A diferença é na forma de aplicação. Na hidroponia, a solução nutritiva percorre o fundo das calhas. Na aeroponia, a solução nutritiva é jogada diretamente nas raízes das plantas com nebulizadores. Olha, nós não temos ainda o resultado conclusivo de qual desses sistemas é o mais promissor. Nós estamos fazendo as avaliações, por enquanto, estamos fazendo com tomate e com pimentão, mas devemos ainda fazer com outras espécies, por exemplo, morango. Né? Mas já estamos na época de coleta de dados, já estamos coletando dados de crescimento, dados de produção, dados de balanço hídrico, utilização de nutrientes. Então, nesse período do projeto, que é de 24 meses, nós deveremos ter ao final, né, tirar uma conclusão. Pode ser que um sistema seja melhor para uma espécie e outro melhor para uma outra espécie. Né? Agora, o que eles têm em comum é a alta eficiência. Como esse projeto é uma parceria público-privada entre a Embrapa e uma empresa de varejo de hortifrutícolas, essa empresa que está cofinanciando essa pesquisa, né, ela está dando metade do valor dessa pesquisa, ela vai ter um período, depois da finalização do projeto, ela terá um período em que ela terá exclusividade sobre as informações geradas aqui. Finalizado esse período, essas informações se tornam públicas. Em teoria, qualquer planta, pelo menos qualquer planta cultivada, poderia ser plantada nesse tipo de sistema. Na verdade, ser plantada até com vantagem. A razão por que nós estamos utilizando, pesquisando com hortaliças, assim como outros grupos no resto do mundo, é porque as hortaliças elas têm uma alta produtividade física por unidade diária. Enquanto o tomate, por exemplo, pode chegar a 200, 250 toneladas por hectare, uma planta de trigo, por exemplo, só vai até 3 toneladas e meia. Uma planta de soja, numa boa produtividade, vai a 4 toneladas por hectare. Então, é muito mais eficiente a gente testar com hortaliças e algumas frutas, e pequenas frutas, do que com outras culturas. A outra questão que deve ser levada em consideração é o tempo de crescimento até a produção. As hortaliças têm ciclos de produção curtos. Né? Então, nós poderíamos testar aqui também, por exemplo, fruteiras. Mas o período que levaria até que as frutas fossem produzidas tornaria o sistema ainda mais caro, porque nós teríamos todo um período de produção, de gasto de energia, de gasto de água, de nutrientes, em que a planta estaria, por assim dizer, ociosa, sem produção. Então as hortaliças, por enquanto, e talvez as plantas ornamentais também, são as plantas, nesse momento, que tem o melhor custo-benefício dentro de um ambiente desse tipo. A aeroponia, por exemplo, é uma técnica que foi desenvolvida por uma pesquisa financiada pela NASA, pela Agência Aeroespacial Americana, pensando exatamente em utilizá-la em missões espaciais. As primeiras pesquisas com cultivo em ambiente controlado foram feitas pensando em módulos, né, independentes utilizados em viagens espaciais ou mesmo em colonização de outros planetas. Claro que hoje na Terra, né, nós infelizmente temos as mudanças climáticas que têm tornado algumas regiões menos propícias ao cultivo de espécies como hortaliças, em que, por exemplo, o visual é muito importante. Então a gente não precisa ainda ir para Vênus, ou para Marte, ou para a Lua, para utilizar esse tipo de sistema. Esse sistema já, né, se torna muito interessante para produzir. Por exemplo, né, a gente pensa sempre que um sistema desses é para regiões, né, como São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, grandes cidades, Nova York, né, ou regiões,
de alto poder de consumo, né? Alto poder de compra mesmo. Só que, vocês terem uma ideia, a economia de água no sistema aeropônico pode chegar a 98% de economia em relação ao mesmo cultivo em campo aberto. Ora, é um sistema com um grau de economia de água. A hidroponia pode chegar a 95% de economia. O sistema em substrato pode chegar a 70% de economia. Esse é um tipo de sistema que, se bem planejado, pode servir, por exemplo, para regiões áridas e semiáridas, né, como o Nordeste, o semiárido brasileiro, regiões pobres da África, onde ainda tem muito que se avançar em termos de adoção de tecnologia produtiva. Gostou do assunto de hoje? Quer saber mais ou tirar alguma dúvida? Então anote o telefone da Embrapa Hortaliças, que fica em Brasília, no Distrito Federal. O código de área é o 61 e o telefone é o 3385-9000. Pela internet, o endereço é www.embrapa.br/faleconosco/saque. E agora fique com as novidades da Agência Embrapa de Notícias. Acompanhe. A primeira novidade de hoje é um método que impulsiona a multiplicação de fungos que podem ser usados no controle biológico de pragas e doenças da lavoura. Chamado de processo FLS, o novo sistema elaborado por cientistas brasileiros e americanos pode estimular a expansão da indústria de defensivos biológicos no Brasil. A solução é mais barata que o método convencional de fungos. Os bons resultados geraram patentes no Brasil e nos Estados Unidos, e a técnica, que obteve sucesso com 2 espécies de fungos, poderá também ser adaptada para outros. E ciência identifica isolado de um fungo capaz de controlar a pior doença da bananeira, chamada de murcha de Fusarium, o antigo mal do Panamá. O novo isolado foi testado em fazendas do norte de Minas Gerais e animou produtores locais. O fungo faz parte de um pacote tecnológico que reúne controle biológico, manejo integrado de pragas e manejo cultural. Os produtores de banana de Minas esperam produzir o fungo nas suas próprias fazendas sob a supervisão da Embrapa. Cereais de inverno podem substituir o milho na alimentação de suínos e aves. A ideia é diminuir a dependência de milho em rações e concentrados, já que a produção desse grão não tem sido suficiente para atender a demanda da região sul. A pesquisa abre caminho para ampliar o mercado de cereais de inverno ainda abaixo do potencial local. O trigo e a triticale são os cereais com maior potencial para substituir o milho, mas a cevada também está sendo estudada. A vantagem é que esses cereais podem ser cultivados em terras que ficam ociosas durante o inverno no sul do país. E para saber mais é só acessar a página da Embrapa que aparece aí na sua tela e conferir as novidades da pesquisa agropecuária. E o Dia de Campo na TV fica por aqui. Para assistir a outras reportagens do programa, acesse embrapa.br/Dia de Campo na TV. Até mais, tchau e se cuida!